Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos trabalhar em cima dessa planilha aqui, que ela tem uma macro VBA e ela funciona da seguinte forma. A gente tem vários valores em uma coluna, escolhemos uma quantidade, por exemplo, vou colocar 3, e escolhemos um separador, vou colocar, por exemplo, um arroba aqui. Quando a gente clica nesse botão, a macro é executada e ela divide todos esses valores em grupos de 3, que é a quantidade que a gente escolheu, separados pelo separador que a gente escolheu. Então fica 3 valores aqui, depois os próximos 3, os próximos e até o final. Essa planilha é muito útil, está funcionando muito bem, mas eu vou propor aqui um exercício para a gente, que é manter o funcionamento dela, mas ao invés de usar macro VBA, a gente usar somente fórmulas do Excel. Para fazer isso, nós usamos a função desloc e também a função chamada unir texto. Essa função ela é mais nova. Para você usar, você precisa da última versão do Excel. E se você não tem, então você tem algumas escolhas. Por exemplo, se você tem interesse em usar a versão atualizada, você pode assistir o último vídeo que eu deixei aqui no canal, onde eu expliquei as vantagens e também como comprar a licença oficial por um preço muito bom. Ou também você pode simplesmente assistir o vídeo, tudo bem, você não vai conseguir usar essa função, mas você vai aprender mais sobre a função desloc e também vai acompanhar todo o raciocínio que será envolvido nessa conversão, digamos assim, de macros para fórmulas do Excel. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para que você faça o download dessa planilha e você consiga fazer passo a passo da maneira que eu vou fazer aqui no vídeo. Vamos começar então. O primeiro passo, eu vou criar uma cópia dessa guia, eu seguro o Ctrl e arrasto para o lado, dou 2 cliques para alterar o nome dessa guia, eu vou colocar como depois. Então temos o antes, está intacto aqui, e o depois vai ser com a resolução do problema. Primeira coisa, eu vou apagar esses valores e também vou apagar esse botão aqui que nós não vamos mais utilizar, né? Como eu falei, nós vamos usar a função unir texto. Se nós fôssemos fazer direto, de uma forma direta, a gente podia já usar a função chamada unir texto. O delimitador é o que nós estamos chamando aqui de separador. Então nós já temos uma célula com esse valor, nós podemos usá-la. Eu vou clicar nessa célula e eu já vou aproveitar e apertar F4 para congelar esse valor. Se você não sabe muito bem para que significa isso, é o seguinte. Eu vou fazer uma fórmula aqui e depois eu vou copiar essa fórmula nessas linhas de baixo. Se eu não congelar, quando eu copiar e colar essas fórmulas nas linhas de baixo, essa célula ela vai descer junto. O Excel vai descer essa célula achando que é o que eu quero fazer. Mas como a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que sempre pegue dessa célula, então a gente congela, repito, apertando F4. Depois a gente põe ponto e vírgula e ele me dá uma outra opção que chama ignorar vazio. Aqui o que nós falamos é, se tiver algum valor vazio aqui no meio, o Excel deve contar isso como um valor que é separado, que deve ser unido e colocar um espaço vazio e depois o nosso separador, ou deve simplesmente ignorar e ir para o próximo valor. Nós podemos fazer da forma que quisermos, eu acho que aqui é bom a gente colocar verdadeiro para que quando a gente chegue nas últimas linhas aqui, que os valores vão estar vazios, aí o Excel já não faça nada com isso, não coloque nenhum separador e nem nada. Então eu prefiro deixar verdadeiro aqui. Depois eu coloco ponto e vírgula e aqui eu escolho as células que eu quero unir. E vamos primeiro fazer de uma forma mais assim, digamos, menos inteligente, né? Então vamos, como aqui tem o número 3, vamos selecionar 3 células aqui para serem unidas. Eu fecho a fórmula e aperto Enter. Então veja que nós temos 3 valores aqui, que são esses 3 primeiros valores, separados pelo nosso separador. Como nós temos mais valores além desses 3 primeiros, nós precisamos de novo dessa fórmula. Então a gente pode clicar aqui no cantinho e arrastar para baixo, que o Excel vai copiar a fórmula de cima. Agora o que a gente tem que fazer é um ajuste, né? Porque essa linha de cima ela já pegou esses 3 primeiros valores. O que nós precisamos fazer agora é pegar os próximos 3 valores
Então se a gente fosse fazer manualmente, a gente simplesmente arrastaria para baixo e pegaria os próximos 3 valores. Aperto Enter, funciona também. De novo, copio a fórmula aqui para baixo e de novo eu teria que ajustar. Então esses 3 primeiros já foram, os outros 3 também, e eu teria que pegar os próximos 3 aqui, apertar Enter. Aqui a gente já começa a ver que a coisa não vai funcionar assim manualmente, porque imagina quantos valores nós podemos ter aqui e ter que ficar ajustando manualmente cada fórmula, né? Também não vai funcionar porque se a pessoa trocar de 3, por exemplo, para 5, nós teríamos que entrar de novo nas fórmulas e aqui ao invés de pegar 3 valores, pegar 5. Na de baixo, ao invés de começar aqui, teríamos que começar aqui e aumentar para 5. Então a gente vê que não está funcionando, né? Vou apertar Ctrl Z para voltar antes da troca da quantidade aqui. Então eu voltei para 3. Então aqui a gente vai começar a melhorar a nossa fórmula usando uma função que é perfeita para esse caso, que chama deslock. Nós entramos aqui na fórmula. Essa parte está ok, essa também. A parte que não está boa é essa aqui, que é a parte que está muito manual, né? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos apagar, vamos escrever deslock e vamos ver o que o deslock vai pedir e eu já vou explicando cada opção para você. Ele pede aqui o ref. Esse ref ele quer dizer referência inicial. Em qual célula o deslock vai começar o funcionamento dele. Eu vou colocar para ele começar sempre aqui nessa primeira célula. E vai ser sempre essa primeira célula em todas as fórmulas. Então eu também vou apertar F4 para congelar essa célula aqui. Sempre vai começar por aqui. Ponto e vírgula. O deslock pede quantas linhas eu quero deslocar. Então, por exemplo, se eu quero descer uma linha, eu coloco o número 1 aqui e o deslock ele desce uma linha automaticamente aqui para mim. Então é isso que eu vou usar na próxima fórmula. Naquela fórmula que vai ficar aqui embaixo, é isso que eu vou usar porque eu quero que ele desça algumas linhas aqui na referência inicial. Mas como é o primeiro grupo que eu pego esses 3 primeiros valores, eu não preciso descer nenhuma linha. Então aqui nesse caso eu vou colocar 0 para ele não descer nenhuma linha. Ponto e vírgula, o deslock pede quantas colunas eu quero deslocar. No caso é nenhuma, porque a gente vai usar essa coluna aqui mesmo. A gente não vai usar nem essa e nem essa, então a gente fica aqui, nessa coluna aqui, por isso eu também vou colocar 0 nas colunas. Aqui na altura já começa a ficar interessante porque é o que a gente queria fazer lá no começo e que não estava legal, que a gente fez muito manual, né? A altura é o seguinte, se eu colocar 2 ali, o deslock vai fazer o seguinte com essa referência inicial, ele vai aumentar a altura para 2. Se eu colocar 5, ele aumenta dessa forma. Então é exatamente o que a gente quer fazer aqui, né? Por isso eu vou na altura, deixa eu clicar certinho aqui, pronto, estou no lugar correto. Na altura eu quero que seja o número que estiver aqui. Se aqui tiver 3, eu quero que a altura seja 3. Se aqui estiver 10, eu quero que a altura seja 10. Quero aqui e também vou congelar porque vai ser sempre essa célula aqui, sempre o valor que estiver aqui. E na largura a gente vai manter como 1 porque é 1 de largura, não vai ser nem 2, nem 3, nem 4, nem nenhum número, será 1 de largura, somente uma coluna aqui que vai valer. Então na largura clico em 1. Essa aqui é para fechar o deslock e coloco mais 1 para fechar a função unir texto. Aperto Enter e parece que funcionou. Vamos ver, o primeiro número termina com 78, 78, o segundo 26, 26 e o terceiro 38, 38. Agora deixa eu apagar essas duas aqui e copiar de cima. A de baixo a gente vê que está o mesmo valor da de cima. Se eu colocar de novo para baixo, vai ficar o mesmo valor. Por quê? O nosso deslock está quase funcionando, está quase pronto, ele está pegando a altura que a gente quer, mas o que ele não está fazendo é aquele deslocamento nas células de baixo. O que vai acontecer? Aqui na primeira função, o deslocamento é 0, ele deve começar por aqui, não deslocar nenhuma linha da referência inicial.
Já na fórmula de baixo, ele deve deslocar um número que estiver aqui. Por exemplo, ele deve deslocar 3. Ele deve vir para 1, 2, 3 e começar por aqui, a referência inicial dele, e usar a altura que a gente escolheu. Então aqui seria 3. Eu vou apertar ESC para não confirmar essa alteração que eu fiz. E aqui na terceira forma, ele deve deslocar 1, 2, 3 e depois mais 3. 1, 2, 3. Então são 6. Então quer dizer o quê? Na primeira eu devo deslocar nenhuma, na segunda eu devo deslocar 3, na terceira eu devo deslocar 6, depois 9, 12, 15, ou seja, múltiplos da quantidade que estiver aqui. Uma coisa que eu posso fazer é selecionar isso aqui, clicar em inserir e deslocar células para a direita. Para quê? Para eu adicionar células aqui nesse lado. Eu vou colocar o nome como se fosse um contador. E aqui eu vou colocar que é o grupo número 1, grupo número 2, grupo número 3 e assim por diante. Vou colocar até uns 20 grupos aqui, aí cada um pode colocar a quantidade que acha que vai utilizar. Só arrumar o alinhamento aqui, aumentar um pouquinho isso aqui e pronto. Agora eu tenho um contador que serve tanto visualmente para indicar qual grupo que eu estou olhando, como também vai me ajudar na fórmula. Lembra que eu falei que no grupo 1 nós não vamos deslocar nenhuma linha, no 2 vamos deslocar 3, depois 6, depois 9. Então eu preciso ter algum contador que cresça de uma forma consistente para que eu faça um múltiplo dessa quantidade para que eu chegue na quantidade de linhas que eu quero deslocar. Eu vou fazer e ir explicando e vamos ver como é que fica. Como eu falei, nós temos que mudar o parâmetro linhas, tá? O resto está funcionando legal, nós temos que mudar apenas o linhas. Eu vou fazer esse cálculo aqui, ó, olha só. Eu vou pegar o contador do grupo, que é 1, vou fazer vezes a quantidade aqui, e essa quantidade vai ser sempre fixa nessa célula, então eu vou congelar com F4. Só o contador aqui que eu não vou congelar, porque quando eu descer a fórmula, eu quero que o Excel também desça essa célula aqui, tá bom? Então eu fiz vezes esse contador. O que vai acontecer? Aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 9 e aqui vai ficar 12. Então o desloque vai deslocar essa quantidade de linhas. Tá quase correto. A diferença é que ao invés de aqui ser 3, aqui 6 e aqui 9, na verdade eu queria que aqui fosse 0, aqui fosse 3 e aqui fosse 6. Então por isso o que eu preciso fazer um pequeno ajuste aqui, que é do contador, que é essa célula D6, que está roxa, eu preciso subtrair 1. E também eu preciso indicar com parênteses qual é a ordem de execução desse cálculo. Então primeiro eu quero subtrair 1 e depois eu quero multiplicar o valor que estiver aqui. Então eu faço dessa forma. Assim que vai acontecer, primeiro aqui esse 1 vai virar 0 e quando multiplicar o 3 vai ser 0. O 2 vai ficar 1 subtraindo e vezes 3, 3. O 3 vai ficar 2 quando subtrair e vezes o 3 vai ficar 6. E assim vai ficar exatamente da forma que eu quero. Eu vou apertar Enter para a gente ver como é que vai ficar. Por enquanto funcionou. E vou copiar a fórmula aqui para baixo. A gente percebe que o número mudou um pouco. Olha aqui. Aqui o final do primeiro número é 22, que é exatamente esse aqui. Depois 23, depois 91. Parece que funcionou. O próximo é um final 00, 09, 68. É exatamente o que a gente tem aqui. Se a gente colocar mais para baixo, vai funcionar. Então nós já temos a nossa fórmula pronta, a nossa planilha funcionando e é isso que a gente precisa para que a gente não tenha mais que usar as macros e a gente já tenha uma planilha com o mesmo funcionamento, mas sem as macros e ficou muito mais interessante. Vamos fazer alguns testes aqui para ver se está tudo funcionando. Vou alterar a quantidade de 3 para 5, então ficou 5. E vou alterar o separador para ponto e vírgula e alterou da forma que eu queria. Talvez a parte que seja um pouquinho complexa é essa parte da linha, de quantas linhas a gente precisa deslocar, mas entenda que isso é como se fosse um algoritmo, é um cálculo
Sabe aquele cálculo que a gente fazia na escola, que a gente colocava uma equação e tinha um x ali e a gente alterava o x? É mais ou menos aquilo, e o nosso x é esse contadorzinho aqui que a gente fez, tá? O nosso cálculo é x menos 1 vezes a quantidade que estiver aqui. Se você ficou com dúvida, você pode deixar aqui um comentário, você pode comentar o que você ficou com dúvida, em qual parte do vídeo, e assim eu consigo te ajudar melhor, tá bom? Eu espero que tenha gostado do que a gente fez aqui. Se quiser continuar seguindo o canal, inscreva-se nele e a gente se vê no próximo vídeo.